Todos nós já nascemos iluminados e ascensionados. Não precisamos buscar mais por isso, né? Quando a gente chega na nossa idade adulta, a gente, na verdade, só precisa relembrar de quem a gente realmente é, o que a gente realmente veio para fazer nessa vida, certo? Então, hoje eu quero falar para vocês algumas formas sobre como a gente pode prevenir diagnósticos precoces ou não de doenças psiquiátricas na fase infanto-juvenil e até mesmo na fase adulta, tá? Como a gente prevenir o autoextermínio, como a gente prevenir a automutilação na idade, né? Da criança, do jovem e até na fase adulta também, tá? Como eu falei, a gente já nasceu iluminado, já nasceu ascensionado, né? Só que ao longo do tempo, com a exposição da nossa natureza mais primeva ali, principalmente na fase dos 0 aos 7 anos de idade, quando a gente está ainda consolidando ali a nossa personalidade, né? E até depois também, a gente vai se expondo ao ambiente deletério, ao ambiente mais tóxico, né? A gente vai se expondo aos sistemas de crença, aos dogmas da sociedade, da família, das religiões, das inúmeras instituições que a gente frequenta, certo? E tudo isso vai condicionando o nosso comportamento para ser cada vez menos nós mesmos, né? Que nós temos poucas chances de ser nós mesmos, basicamente ali na fase dos 0 aos 7 anos de idade, aonde a gente consolida ali a nossa personalidade, né? Na fase infantil. A gente tem muito pouca chance de ser quem a gente realmente é, né? E aí a gente vai se expondo a esses componentes tóxicos, deletérios da sociedade. E é aí que, por mais que a gente venha com uma genética, a gente já nasce com a nossa genética pronta, e a maioria das doenças estão ali adormecidas nos nossos genes, certo? E conforme a exposição a esses ambientes tóxicos, negativos, né, e deletérios para a gente mesmo, né, da sociedade, da família, na educação, nas escolas e tudo mais, né, conforme a gente vai vivendo nesse meio, é aí que as doenças vão sendo despertas, né? As doenças vão sendo despertadas ali dentro da nossa genética, do nosso DNA, certo? Por isso, quando a gente nasce, com a maioria das doenças, a gente nasce com elas adormecidas ali na nossa genética. O que desperta essas doenças, esses transtornos psiquiátricos e outros tipos de doenças é o ambiente, né, que a gente vive. Isso muito a epigenética estuda bastante esse assunto, certo? Então eu venho trazer aqui para vocês como a gente pode fazer como pai, como mãe, né? Como familiar, né? De crianças e adolescentes, como a gente pode fazer para evitar com que, porque a gente pode fazer, né? A gente tem esse poder para evitar com que elas despertem essa genética negativa, essa genética de transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a bipolaridade, certo? A bipolaridade tem muito conteúdo genético, né? E a gente sabe que é proveniente, a maior parte, né, dos nossos familiares, por parte de mãe ou por parte de pai. Todos nós nascemos com 50% da genética proveniente do nosso pai, dos familiares ancestrais do nosso pai, e as outras 50% provenientes da linhagem da nossa mãe, né? Dos nossos parentes e ancestrais maternos. Então aí já implica uma
uma série de doenças, certo? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui que o que é diferente de doença é saúde. Então, se a criança ela encontra um ambiente saudável, se ela encontra um nível de saudabilidade, né, um nível de integridade dentro da própria família dela, do ambiente que ela vai conviver, essas doenças podem permanecer ali adormecidas e a criança não vai despertar aquelas doenças, certo? Por isso que a gente vai tratar hoje aqui sobre muitas formas que a gente tem. Eu vou dizer aqui todas as formas que eu conheço, tá? Para a gente conseguir prevenir essas doenças psiquiátricas, autoextermínio, automutilação, que é muito triste a gente vê em crianças, a gente vê em adolescentes e depois, posteriormente, até a fase adulta, tá? Então, primeiramente aqui, o que a gente deve enfatizar? A coisa já começa lá no nascimento e até mesmo antes do nascimento de uma criança. Então, se eu sou um pai, eu quero ser pai ou mãe de uma criança, eu tenho que ter em mente que eu devo ter o máximo possível que eu conseguir de saúde nos 4 níveis. Por isso a gente vai falar aqui de saúde holística, saúde como um todo, que vai ver a pessoa como um todo, não como só a parte física ou só a parte mental. Mas na visão holística, a gente considera também o aspecto emocional e espiritual, não somente o físico ou o mental, porque nós somos um todo, nós somos seres completos, não só físico, não só mental, mas também emocional e espiritual, tá? E tem outros fatores também, até genético, cosmogenéticos, mas a gente não vai entrar tanto aprofundado nesses detalhes agora. A gente vai pegar esses 4 níveis aqui para trabalhar hoje, dentro da visão holística, certo? Então, se eu quero ser pai, eu quero ser mãe de uma criança, eu preciso ter muito em conta que eu preciso ter uma saúde mental, física, emocional e espiritual, certo? Para dar origem, para criar uma criança, seja que eu, por exemplo, gere, né, fisicamente, ou seja, para que eu queira adotar uma criança, certo? E as crianças, elas precisam da figura de um pai e da figura de uma mãe, certo? Não estou colocando aqui em questão a homossexualidade, porque até mesmo dentro dos casais homoafetivos, existe aquela figura que representa mais o pai e aquela figura que representa mais a mãe, né? Isso a gente vê pelas polaridades yin e yang, sempre quando os casais eles se formam, independente de serem homem com homem ou mulher com mulher, sempre tem aquele que é mais yang, aquele que é mais masculino dentro do casal, certo? E aí acontece um equilíbrio dessas polaridades. Então tá tudo certo. Não estamos falando dessa questão aqui, né? Mas a criança é necessário que ela tenha um pai e uma mãe, né? Que ela enxergue, até para que ela vá integrar posteriormente na fase adulta esse lado masculino e o lado feminino, o lado yang e o lado yin, né? Yang masculino, yin feminino. A criança precisa ter essa base, essa estrutura, para que ela também possa integrar esses aspectos na fase adulta dela, certo? Então, temos em mente isso, né? Para a gente ter saúde física, a gente deve fazer ter uma série de hábitos saudáveis, né? Para a gente ter saúde mental, basicamente a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa cultivar o autoconhecimento, e autoconhecimento
assim como a saúde física, a gente vai ter que cuidar para a vida inteira, né? É para a vida inteira que a gente vai precisar se conhecer, se trabalhar, se melhorar, né? Praticar nossa reforma íntima, para a gente evoluir como seres que somos aqui na Terra. Então, autoconhecimento é para a vida inteira, psicoterapia é muito importante que a gente faça, não só pessoas que têm ou não diagnóstico de doenças psiquiátricas, independente disso, nós temos uma mente, nós temos que cuidar para cuidar bem dela, né? Assim como a gente vai no médico, num clínico geral, assim como a gente consulta o médico do coração, a gente também consulta aí os médicos que cuidam, né, dessa área da parte mental, os psicólogos, os psiquiatras. É muito importante, né, para a gente cultivar a nossa sanidade mental. E tem outras práticas também que eu vou abordar aqui que são importantes para a gente cultivar essa sanidade mental. Mas isso é para a vida inteira, assim como o cuidado físico é para a vida inteira, cuidar da mente é para a vida inteira. E cuidar das nossas emoções também. Por isso a importância da psicoterapia, das psicoterapias, né? E das terapias holísticas, das terapias energéticas. A gente vai precisar cuidar disso a vida inteira, se a gente quiser ter saúde, certo? E a nossa saúde espiritual também, a nossa alma, o que faz bem a nossa alma, o que a nossa alma anseia ser. Enfim, tá? Várias práticas aqui que eu vou trabalhar com vocês aqui ao longo desse vídeo. A gente vai falar como nós adultos, pais e mães e familiares, né, tios, tias de crianças, a gente pode preservar. Por quê? Porque a criança, a melhor forma de educação, ela é pelo exemplo, e as palavras elas têm muito menos poder do que as ações, no caso, quando a gente está querendo educar, ensinar uma criança. Então, se ela vê que você está cuidando da sua saúde física, está praticando um esporte, está se alimentando bem, é isso que ela vai fazer também. Agora, se a criança observa que os pais têm ali hábitos, né, não tão saudáveis assim, não praticam, não gostam de praticar atividade física, sedentarismo reina dentro de casa, todo final de semana tem uma Coca-Cola lá na mesa, tem um pote de sorvete, a criança leva biscoitos à vontade para a escola, né? Dorme a hora que quer, todo mundo dorme a hora que quer, não tem muito horário, fica com a televisão ligada até mais tarde. O adolescente, os pais não têm muito tempo de cozinhar, o adolescente não foi ensinado a cozinhar, ele vai fazer lá um miojão. E aí, gente, é que começa, entendeu? É aí que pega. Os pais têm o hábito de tomar café da manhã com aquele pão, com aqueles diversos pães, né? E biscoitos e bolachas e tudo mais. E tudo isso vai pegando, vai pesando, né, pro corpo da criança, do adolescente, né? Aí também o que acontece? Os pais brigam na frente das crianças, toda noite tem ali o noticiário que os pais vão ver, todos os desastres, as tragédias que aconteceram durante o dia. Muitas vezes jantam, se alimentam, vendo aquelas notícias horrorosas. Olha a energia, não é só a energia do alimento que você coloca na boca, né? Mas o que você vê, tudo que você vê, escuta, tudo que você absorve, aquilo vai ter uma repercussão energética para o seu corpo, certo? Então, a criança cresce ali num ambiente totalmente, né, de brigas, irritações, estresse mil,
Então, aquela criança, ela vai, ao longo do tempo, né? Ela não tem nenhum modelo de saúde física, mental, emocional, ela não tem emocional equilibrado para lidar com tudo aquilo, né? Muitas vezes os pais fazem os filhos de psicólogos, né? Contando, relatando todos os problemas que eles passam, os problemas que eles têm com os outros familiares, com os outros parentes da família. Então, aquela criança, que ela já nasce com uma genética, todos nós nascemos ali com uma genética, né? Uma genética boa e uma genética não tão boa assim. E aí, tipo, por exemplo, uma criança que nasceu com a genética da bipolaridade e aí ela é exposta a todos esse ambiente tóxico que eu acabei aqui de falar, é um prato cheio para criança ou para adolescente, ou até ali na fase adulta, até ali entre os 20 e 21 anos, até 25 anos, aquele indivíduo vai potencialmente despertar um transtorno psiquiátrico, infelizmente, na vida dele. Eu falo isso porque, por experiência própria, isso aconteceu comigo. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Isso aconteceu na minha vida. E apesar de eu ter a genética da bipolaridade, eu só fui despertar essa genética nos meus 20 e 21 anos. E assim, pessoal, não é um ou outro fato isolado, são vários fatos acumulativos, vários traumas que acontecem, por exemplo, abuso sexual na infância ou na adolescência também é um prato cheio, né? Vai somando os pontos ali negativos, aí chega uma hora que irrompe, o vaso transborda, o gene daquela doença desperta, seja bipolaridade, seja borderline, seja qualquer outro tipo de transtorno mental, síndrome do pânico, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico, tá? Não tô falando só aqui de bipolaridade ou de em algum transtorno específico, não, eu tô falando de todos os transtornos mentais, né? E até mesmo a vontade de autoextermínio e até mesmo a automutilação, porque a culpa que aquela criança sente é tão corrosiva, né? Ali para ela, minha bateria tá quase acabando, vamos ver se eu consigo gravar todo o vídeo. Todo aquele ambiente é tão tóxico, foi tão tóxico para aquela criança, né? E vários fatos cumulativos, até mesmo o modo como a pessoa nasce, se é de parto normal, natural, ou se é de parto cesariana. O parto cesariana, infelizmente, é muito tóxico, é muito deletério para a criança. O parto normal, parto natural é muito mais saudável para a criança, porque ela já nasce ali com todas as bactérias que vão ser saudáveis ali, que vão até compor, né, a saúde imunológica do ser daquela criança ali. Então, a criança que nasce de parto cesariano, portanto, ela não tem um sistema imunitário tão eficiente quanto de um ser humano que nasce por meio de um parto normal ou natural, tá? Aí começa, né? A criança nasce de um parto cesariano, aí a mãe tá ali amamentando, muitas vezes ela tá amamentando aqui, mas tá com o telefone aqui, ou tá falando com o pai aqui, ela não vai para um ambiente isolado para se concentrar naquele momento da amamentação da criança, porque ela precisa estar olhando ali para a criança, nos olhos da criança, ter uma conexão amorosa, afetiva, né? Não só do alimento que a criança está recebendo, mas do afeto e da atenção que ela está recebendo, que se ela não recebe esse afeto, essa nutrição, ela vai crescer também um adolescente, um adulto com um buraco, com um vazio no peito,
certo? Ele vai sentir muita carência, né? Vai ter muita dependência emocional, já vai começar dali a dependência emocional, certo? Também você que é mãe e também teve as suas dificuldades, não foi instruída devidamente, né, para ser mãe, não aprendeu, a gente não nasce, né? Quer dizer, a gente não tem uma sociedade que incentiva a educação de pais e de mães, porque para você ser pai e mãe, você precisa de uma educação para isso, né? E a gente não recebe aqui no Brasil nenhum manual de instrução de como ser pai, de como ser mãe. Eu vejo que tem algumas outras sociedades, civilizações que eles fazem um curso preparatório para quem vai ser pai, quem vai ser mãe, com manual de instruções para como lidar com cada passo que o bebê precisar, a criança precisar ali, né, levado muito mais a sério essa questão da maternidade, da paternidade, por exemplo, na Alemanha, que a pessoa recebe todo um suporte do governo, né, para poder até fazer os partos de forma natural e tudo mais. Então, aqui no Brasil né, qualquer uma pessoa pode ser pai, pode ser mãe, não tem nenhuma educação para isso e tudo mais. Então, é muito triste, porque aí realmente cresce uma sociedade, por exemplo, como a nossa, de jovens e de adultos que, vamos dizer assim, criam uma dependência emocional tão forte, né, que eles não conseguem, por exemplo, sair de suas casas, né? É muito comum a gente ver no Brasil adultos de 30, 40 anos, né? Ainda vivendo na casa dos pais, é muito comum mesmo, né? Então, lá fora não, lá fora os filhos são criados para o mundo, deu 18 anos, né? Os pais já vão ou podem educar os filhos para fazer faculdade, já arrumam ali os filhos, né, para ir para uma faculdade, para ter suas próprias vivências, ter suas próprias experiências, ou eles já começam a trabalhar e vão morar sozinhos e fazerem as suas próprias vidas, construírem as suas próprias famílias. Mas aqui no Brasil não, é diferente, né? Então a gente percebe por aí vários erros aí na nossa educação, né? Na nossa educação como um todo, vamos dizer assim. Então, pessoal, vamos aqui às dicas. Não sei, eu vou colocar em tópicos, tipo 5 formas de prevenir transtornos psiquiátricos infanto-juvenil. Só que eu vou fazer um vídeo bem longo, colocando todas as dicas que eu conheço, certo? E olha que eu não sou mãe de crianças, mas eu já fui filha, então eu sei como é. E eu também tive um diagnóstico, né? Eu fui diagnosticada com bipolaridade, TAB, né? Transtorno afetivo, olha aí, afetivo de humor. E não é só o único, bipolaridade não é o único transtorno afetivo. Existem muitos outros transtornos afetivos, né? E nós, assim, somos considerados como filhos do trauma. Porque por meio desses traumas é que a doença psiquiátrica ela foi manifestada no nosso corpo. Porque até então a gente nasce apenas ali com a genética adormecida da doença. Mas como eu falei para vocês, o que ativa essas doenças psiquiátricas são o ambiente ao qual a criança é exposta. Como eu falei, se eu tenho um ambiente saudável, eu protejo a integridade ali daquela criança, a integridade emocional, a integridade da saúde física, da saúde holística dela, da saúde física, mental, emocional e espiritual daquela criança. Agora, se aquela criança
já vem com uma genética, né? Para todos nós viemos a este mundo, né? Com uma genética meio bugada ali, né? Dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, né? Mas a gente não manifesta essas doenças se a gente estiver num ambiente saudável. Agora, se a gente estiver num ambiente sujo, deletério, negativo, tóxico, aí a criança vai, né, ali vai somando-se os traumas, ali vai somando-se os eventos estressores, e aí chega um ponto, né, ali, muitas vezes na fase infantil, algumas vezes na fase juvenil e outras vezes ali entre os 20 e 25 anos, quando a pessoa já está na idade adulta. O vaso transborda, aquela genética ali, né, de tanto ser cutucada, acaba sendo manifestada ali no corpo da criança. Então, como a gente faz para prevenir? Então, eu coloquei aqui. A criança do 0 aos 7 anos, a importância da não educação nessa fase, tá? Porque do 0 aos 7 anos a criança está construindo a sua personalidade, está construindo a sua forma de ver, pensar e sentir o mundo. Então, nós, como adultos, devemos proteger essa criança. De que forma? Proteger, ficar ali observando a criança, comportamento daquela criança, tá? A gente deve observar ali quais são as aptidões dela, quais são as dificuldades dela, qual horário que ela está mais ativa, que ela está menos ativa, quais são os dons que ela já apresenta ali, se ela gosta mais de dançar, se ela gosta mais de pular, se ela é mais energética, se ela é mais de ficar retraída ali, qual é o tipo de comportamento dela, a gente vai observar, não classificar, mas a gente vai observar como aquela criança, e a gente vai criar um ambiente protegido para isso, seja na sua casa, seja na escola que você matricular o seu filho. Isso deve ser observado junto ali dos professores, né, pedagogos. Tudo deve ali ser observado. Dos 0 aos 7 anos também, evitar de expor as crianças a parentalidade tóxica, né? Vamos dizer assim, que tem aqueles tios, aquelas tias ou aquelas avós que gostam de dar doces para as crianças, ou aqueles tios que gostam de ficar comparando uma criança com a outra. Ah, olha, o meu filho é melhor porque ele faz isso, aquilo, outro. Isso tudo é toxicidade, certo? Toxicidade ambiental, toxicidade emocional, né? A criança não precisa passar por isso. A criança do 0 aos 7 anos, a gente deve oferecer o máximo de amor incondicional àquela criança, de afeto, de atenção, de apoio, de validação. Evitar ao máximo comparações. Ah, meu filho, você fez isso, olha, o filho da fulana fez isso, você não fez isso. Olha como o outro se comporta, você não está comportado. Evitar ao máximo esse tipo de comparação egóica, né, que a gente acaba entrando aí, né, quando a gente não está curado emocionalmente, a gente adulto não está curado emocionalmente. Então, quando eu falo de proteção, não é só proteção física do ambiente, é claro que a proteção física tem que ter, indispensável, mas eu falo da proteção emocional da criança. Se a criança já está dizendo que ela não gosta daquele tio, daquela tia, você vai evitar, não vai expor aquela criança, aquele tio, aquela tia, aquele parente que ela não gosta, ou aquela criança que ela não gosta. E você vai chegar a conversar com a criança o porquê que ela não quer ter o contato com aquele tio, com aquela tia, e vai respeitar aquela decisão da criança e não forçar a criança a conviver com um parente tóxico, certo? Outras coisas que demonstram toxicidade, aquelas festas que as famílias costumam fazer, aquelas festas noturnas, cheias de comilança, bebedeira, onde os homens ficam ali reunidos e bebem, acabam se exacerbando
e aí acabam com comportamentos tóxicos. Aí é que a gente vai chegar na proteção da criança e do adolescente. A gente vai observar, porque próprio a exposição da criança e do adolescente a bebidas alcoólicas, festas noturnas, né, já é um ambiente por si mesmo deletério, negativo, que vai influenciar aquela criança negativamente no comportamento dela, e para quem já tem uma genética bugada, né? Isso aí vai pesar muito, porque aquele adolescente, aquele adulto, né, vai crescer achando que aquilo ali é o correto, vai fazer, vai experimentar, porque teve na casa dele, na família dele, o exemplo, certo? E aí, depois que ele se expõe a bebidas alcoólicas, já é o início ali, né, da exposição aos vícios. Daí para bebida alcoólica, daí para uma maconha, né, cigarros, cocaína e qualquer outro tipo de droga, é um pé, já é um passo, certo? Fora que aqueles adultos que não tem muita noção, que quando bebe, começa a se sair com comportamentos, né? Ali já pode aliciar crianças, adolescentes, né? Porque quando as pessoas estão em ambientes assim, né? De vícios, de bebidas, em que elas não sabem o limite, né? Acontece toda uma energética muito ruim, muito negativa, tá? Uma energética espiritual muito negativa também, porque ali não estão só as pessoas fisicamente que estão ali bebendo, né? Existe toda uma espiritualidade em volta daquelas pessoas que têm comportamento exacerbado com bebidas alcoólicas, cigarros, certo? Então, aquelas pessoas, elas não estão sozinhas, elas estão com espiritualidade. A espiritualidade nos acompanha para tudo, para coisas boas e para coisas negativas, certo? Então, esse mundo que a gente vive, ele é muito mais espiritual do que físico. Físico é só o que a gente consegue ver. Todos os espaços vazios que você vê nos ambientes, eles são preenchidos por espíritos, certo? Espíritos que nos auxiliam a fazer as nossas tarefas, que nos ajudam sim no nosso trabalho, nas nossas atividades, mas temos a espiritualidade também do outro lado, temos os dois polos, né? Positivo e negativo. Então, a espiritualidade negativa que acompanha aquelas pessoas pode induzi-las a ter comportamentos, né, negativos, a beber cada vez mais, a fumar cada vez mais, né? Até mesmo se aproveitar ali da inocência das crianças e dos adolescentes, e aí acontecer abusos sexuais, né? Ali coisas que muitas vezes passam imperceptíveis por um pai, por uma mãe que tá mais ali sano, que não tá participando daquela orgia ali, daqueles vícios e tudo mais. A criança sofre muitas vezes, ela não fala pro pai, pra mãe, certo? Guarda aquilo, muitas vezes até a idade adulta, quando aí ela vai, né? Quando aí ela descobre, já tem um comportamento mais exacerbado, aí ela vai para um psiquiatra, para um psicólogo, e infelizmente aí já detecta, né? Um transtorno psiquiátrico, mas ali a origem, né? Já começou ali daquele abuso sexual que o pai e a mãe não viu, né? Que a criança sofreu quando esteve naquela festa, né? Naquela festa, naquele encontro familiar em que os parentes estavam ali bebendo, fumando e tudo mais, certo? Então é isso.
Muito importante a observação, proteção da integridade física, mental, espiritual, energética da criança e do adolescente, principalmente na fase do 0 até os 7 anos de idade. Cuidar muito. Para quem você deixa suas crianças, muitas vezes você vai trabalhar, deixa suas crianças com os avós, mas ali os avós moram numa casa e tem os tios, as tias. E você pensa que conhece muito bem as pessoas da sua família, mas às vezes não. Muitas vezes você tem um tio, uma tia que também sofreram abusos sexuais na infância, que eles não curaram, não trataram, não fizeram psicólogo, não fizeram psicoterapia, e eles vão projetar essas mesmas feridas sobre as crianças que eles estão convivendo ali, as suas ou as deles. Então, isso é muito sério, muito, 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 muito sério, certo? E a gente tem que ter atenção máxima com a criança ali do 0 até os 7 anos de idade. Quem precisa de educação são os pais, é a família. A criança, a gente precisa deixar ela livre no espaço protegido que a gente está observando, mas a gente deve deixar a criança livre, não induzir ela a comportamentos, nenhum tipo de comportamento, não forçar ela a fazer nada. Se ela não quer falar com determinado parente, não force. Dê oi, dá um beijinho no tio, na tia, olha, cumprimenta, dá bênção. Não faça isso. Se a criança não quer, não force a criança. Certo? Olha aqui a foto, tem que sorrir. Sorria na foto. A criança não quer sorrir. Não force nenhum comportamento para a criança. Certo? A criança, ela veio para ser o que ela veio para ser. Nós temos que muito mais aprender com as crianças do que a ensinar, principalmente nessa fase dos 0 até aos 7 anos de idade. Então, preste atenção na sua criança. Pegue a sua criança e evite também a exposição, o excesso ali de eletroeletrônicos, tenha horários em que você ali está supervisorando ali a atividade dela junto a um dispositivo eletroeletrônico, um celular, um computador. Existem várias formas de a gente acompanhar a utilização das nossas